E aí, consolidados, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz em estar com vocês aqui hoje, nesse dia tão especial, né? Sexta-feira Santa, e nesse dia tão importante, onde o Senhor ele veio e demonstrou a maior prova de amor para todos nós. E hoje eu gostaria de estar lendo esse versículo com vocês. Ele está em João 3, versículo 13 ao 14. Olha o que está escrito. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aqui é interessante a gente ver a expressão aquele que veio do céu. Aqui Jesus está falando o quê? Que ele não foi expulso do céu. Ele não foi obrigado a vir nos salvar. Ninguém foi lá e impôs essa condição para ele. Ele simplesmente veio. Ele quis nos salvar. Ele quis vir o quê? Resgatar a gente. Foi algo que ele tomou por decisão própria. Não foi imposto isso a ele. Mas ele escolheu nos salvar, ele escolheu nos amar. Por isso ele veio. Ele veio nos amar. E aqui nós podemos ver a paixão de Cristo por nós, pela humanidade. Ele veio para nos salvar. Isso é um fato tudo. E é muito interessante que ele mostra que desde o início, desde a criação, ele estava de acordo com esse plano, Jesus. Jesus ele sempre quis participar desse plano. E como assim desde o início? Por causa da referência que Jesus dá nesse versículo. Se a gente se atentar e ver o versículo 14, nós vamos ver que ele faz uma comparação. Ele fala que da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto. Que serpente é essa? Que referência é essa que ele faz? E essa referência, ela está na Bíblia. E você pode estar vendo ela em Números, capítulo 21, do 4, versículo 4, até o versículo 9. O que acontece? O povo hebreu, eles estavam reclamando, mais uma vez, sobre a condição que eles estavam e tudo mais. E nisso Deus ele envia serpentes venenosas para castigar o povo, né? Pela falta de gratidão deles. Nisso, para salvar o povo, Deus ele orienta Moisés a quê? A estar fazendo uma cobra de bronze, uma serpente de bronze. Moldar uma serpente de bronze e colocar em cima de um madeiro, de uma vara. E colocar lá em um lugar visível para o povo, colocar a vara e colocar a serpente de bronze em cima dessa vara. E todo aquele que fosse picado por uma serpente e olhasse para aquele poste com aquela serpente, ele permaneceria vivo. Ele ainda continuaria salvo, ele seria curado do veneno da serpente. E ele faz isso, ele falou o que, Jesus? Que da mesma maneira que essa serpente de bronze ela foi levantada no deserto, o Filho do Homem, o Filho de Deus, ele precisaria fazer isso, ele precisaria ser levantado. As serpentes que hoje atacavam o nosso mundo, são o pecado. São o pecado que vem trazer o mal. O pecado ele ia nos levar à morte. Assim como as serpentes que estavam atacando o povo hebreu. E Jesus, com seu amor tudo, ele escolheu então ser o quê? Ser levantado. Ser levantado, morrer por nós, se sacrificar por nós, para nos livrar do veneno do pecado. E a gente se pergunta, mas por que ele não fez um cordeiro de bronze, uma serpente de bronze? Algum animal assim que represente a paz, e sim uma serpente de bronze. Bom, isso a gente tem a resposta quando a gente lê Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que fala que Jesus ele levou todas as maldições, todo o pecado sobre ele, se tornando ele próprio maldição. Ele se fez maldito por ter levado todos os pecados. Então, quando Jesus está na cruz, está morrendo, ele é feito como se fosse um sacrifício. Ele se torna um sacrifício vivo. E ele leva para dentro dele, todos os pecados da humanidade, todas as maldições que estão sobre o mundo. Ele leva sobre ele.
E isso torna ele o quê? Maldito. Isso torna ele tipo um pecador, alguém cheio do pecado. Tanto que quando a gente lê na Bíblia, nos 4 evangelhos, as passagens que falam sobre a crucificação de Jesus, a gente vê que o quê? Que Jesus ele vai lá e fala, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Porque Deus ele não consegue habitar onde tem pecado. E quando Jesus ele leva todos os pecados da humanidade sobre ele, Deus ele se separa. Isso é o maior desespero de Jesus. Jesus ele nunca reclama quando ele é crucificado, ele não mostra que ele... Talvez ele sente dor sim, mas ele não grita de dor, ele não reclama da dor. Ele aceita ser crucificado, ele aceita ser chicoteado, ser todo maltratado e ferido. Mas quando Deus ele se separa dele por causa do pecado da humanidade, aí sim ele clama. Aí sim causa um desespero no Senhor. Porque ele sempre esteve com Deus. Ele sempre foi um com Deus. E quando existe essa separação, ele fica muito angustiado, ele fica muito triste. Mas essa separação foi necessária, porque quando ele se separa, isso significa que então ele pegou todos os pecados da humanidade, e quando ele morre, ele leva consigo todos os pecados da humanidade, trazendo vida para nós. Então por isso é uma serpente, porque Jesus ele acaba se tornando o quê? Maldito nessa hora. E é uma coisa que a gente pode ver que Jesus ele escolheu passar por isso. Ele sabia das consequências, ele sabia que ele ia acabar levando todos os pecados da humanidade e acabaria passando por tudo isso. Só que ele simplesmente escolheu. Ele escolheu ser levantado. Ele escolheu passar toda a dor, sentir todo o pecado nosso, na carne, para nos salvar, para nos trazer uma nova vida. Isso tudo por quê? Por algum interesse? Não, por amor. Ele quis fazer isso porque ele nos ama. Porque ele ama você, porque ele ama a mim, ele ama todo mundo. E é para isso que ele veio. E sabe, nessa Sexta-feira Santa, muitas vezes a gente foca em outras coisas e tudo mais, é um feriado qualquer, mas só que tem um significado muito importante. Foi o dia que mudou toda a história do mundo. Antes desse dia, todos estavam condenados a ir para o inferno, a morrer, a não ter salvação. Mas depois desse ato, depois da salvação que Deus nos traz, que é Jesus, a história toda é mudada. E até hoje, até os dias atuais, desse dia, nós ainda podemos aí estar sentindo e estar podendo vivenciar a salvação e o amor, a paixão que Cristo teve por nós. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Que Deus os abençoe. E nunca se esqueça que Jesus, ele nos salvou, ele nos curou, ele nos libertou. Mas uma coisa que não fica no passado é o seu amor. Ele nos amou e ainda nos ama. Ele ainda é um Deus que salva. E ele ainda faz isso nos dias de hoje. Por mim e por você. Jesus te ama. Ele morreu por você e te trouxe e te dá uma nova vida. Uma nova redenção. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.